Bem. Fala, meus gases nobres, meus rapazes! Mais uma aula hoje de Química com o professor JP. Tudo pizza? Ei, você que está aí, preste bastante atenção, vem comigo, vem assistir essa aula para que você possa fazer uma revisão de como que a Química vai te direcionar nesse primeiro semestre, beleza? Então, é isso, os meus toques aqui de astral para te motivar de lá para cá, beleza? Conteúdo de hoje aqui, meus queridos, ó, vamos lá. O conteúdo de hoje, seguindo, né, o que nós temos de ementa, fórmulas químicas e reações químicas. No entanto, vamos falar hoje um pouquinho das fórmulas químicas, como que elas são formadas, né? Esses tipos de fórmulas que vocês conhecem hoje como fórmula molecular, fórmula de um composto iônico, que eu não posso dizer molecular, né, que é diferente de composto iônico, porque tem metais nos iônicos e nos compostos moleculares não contém metais. E os metais é o que define, né, um caráter mais iônico do que usar metais. A gente vai entrar em detalhes. E hoje eu trago para poder buscar todas essas informações falando de massa atômica. Quando fala de massa atômica, você está relacionando a massa de quem? A massa de quem? De um átomo. E o átomo, ele contém algumas partículas, não é verdade? Quais são as partículas fundamentais que o átomo apresenta? Diga aí. As partículas fundamentais que o átomo apresenta? Prótons, elétrons e nêutrons. Correto? Tudo pizza? Então, o átomo, ele é constituído, ele é formado, vamos dizer assim, por partículas bem menores do que o próprio átomo. Você pensar assim, ó, segundo muitos filósofos gregos na época, acreditava que toda matéria existente era formada por minúsculas partículas denominadas de átomo. Ponto. E que esse átomo tinha que sofrer divisões. Só que existiam as teorias de Dalton, de Thomson, de Rutherford, de Bohr, de Hertzsprung-Dingen, né, que foi tendo evoluções a respeito do átomo. E que o átomo, hoje, eles têm feito divisões ainda menores. Prótons, elétrons, nêutrons, leptons, quarks, enfim, Dal, AP, são partículas menores do que prótons, elétrons e nêutrons, certo? É como se fosse assim, o átomo, você tem aqui a menor partícula. Esse átomo é formado por essas outras três partículas existentes. E que os prótons vai dividindo e os elétrons e os nêutrons vai sofrendo divisões. E aí chega-se a um determinado ponto que precisa de mais estudos para poder definir, vê a câmera aí direitinho, tá? Para poder definir, de fato, o que é que você precisa para determinar essas outras partículas atômicas. Mas, por enquanto, as três clássicas principais são os prótons, elétrons e nêutrons. E que o átomo possui uma região chamada de núcleo e outra região chamada de eletrosfera. No núcleo, existem as partículas chamadas de próton mais nêutron. E na eletrosfera existem os elétrons. Tudo pizza? Tranquilo? Que você analisando aqueles modelos atômicos, você consegue imaginar isso aqui, ó. O núcleo, tá? Região central do átomo, e essas órbitas elípticas em torno do núcleo é onde existe a presença dos elétrons, que giram em torno do núcleo, certo? Mantendo uma constante
de energia em cada órbita dessa, para que o elétron descreva seu movimento em torno do núcleo. Núcleo, carga positiva, elétrons, carga negativa. Então, entre o núcleo e o elétron, existe um campo que mantém essa distância e o elétron gira sem ter que cair ao centro do núcleo e ter uma explosão, tipo isso, certo? Mas não cai porque existe um campo que mantém essa tração constante. Como se fosse assim, um raio constante, tá? E o elétron girando em torno desse núcleo. Tudo pizza? E aí o que é que acontece? Como nós estamos falando, introduzindo sobre massa atômica, é a massa atômica de um átomo. E aonde está concentrada a maior massa de um átomo? Na região nuclear ou na região eletrosfera? O que é que você acha? O que é que você me diz? Oi? Aonde está mais concentrada a massa de um átomo? No núcleo ou em volta do núcleo? Acho que no núcleo, né, professor? Com certeza, porque existem duas partículas. E na eletrosfera você tem uma partícula. Então aqui eu tenho uma maior massa atômica. Então a maior massa atômica dos demais elementos da tabela periódica. Falar em tabela, se pegue a ela, procure uma boa para você, porque você vai analisar que os elementos químicos na tabela periódica têm uma massa atômica, né, que a gente chama de número de massa, e tem um número de prótons, que identifica o elemento químico, como se fosse a RG, né, o RG meu, seu, que não é igual a de ninguém. Identifica o elemento químico. Então, para vocês, a maior massa dos átomos está concentrada no núcleo, devido a eu ter próton mais nêutron. E existe uma fórmula que a massa é representada pela letra A, e a letra A representa que é a somatória de próton mais nêutrons. O que é o A? Massa. Uma representação para massa. P, prótons. N, nêutrons. Quem disse isso? Um rapaz chamado Rutherford. Ernest Rutherford, né? Esse químico da época, em 1911, ele fez experimentos para descobrir que o átomo, né, possuía a segunda partícula subatômica denominada de prótons. Ele fez um bombardeio, né, usou lâmina de ouro e fez um bombardeamento com partícula radiação alfa, de carga positiva, e descobriu que o núcleo contém partículas positivas, porque batia e voltavam. Cargas elétricas iguais, você sabe que dá uma repulsão. Cargas elétricas opostas, uma atração. E isso ele foi determinando que o átomo possui o núcleo e a eletrosfera. Correto? Aí voltamos para cá. A massa atômica é a massa de um átomo. E essa massa está concentrada no núcleo e não na eletrosfera. Tudo pizza? Beleza. Aí o que é que acontece? Essa massa atômica é usada como referência a massa do isótopo, o isótopo do carbono de massa 12. O que é isótopo? Vejam só, é o conjunto de átomos que contém o mesmo número de prótons. Quando fala aqui iso, essa palavrinha aqui, esse prefixo, significa iso. E o P significa prótons, tá? Isótopos, né? Então, eu estou querendo dizer que o P aqui em destaque vai te lembrar a partícula atômica chamada de prótons. Então, significa o quê? Vários átomos do mesmo elemento químico que contém o mesmo número atômico. Claro, se é um conjunto de átomos e vai ter o mesmo número atômico, vai ter diferentes massas, tá? Tipo oxigênio, número atômico, 8. Se eu tiver outro oxigênio, 8. Se eu tiver outro oxigênio, 8. Ferro, 26. Se eu tiver outro ferro, 26. O que é que está mudando? Nada. Mas o que pode ser mudado é a massa, que cada um apresenta. Tem uma porcentagem de massa abundante na natureza. Cada átomo desse, que você tem lá na representação da tabela periódica,
foram feitos cálculos de média aritmética, de média ponderadas, para determinar e colocar naqueles quadrinhos lá da tabela periódica que vocês têm visto 118 quadrinhos, 118 elementos. Então, aquelas massas que existem lá dentro daquelas quadrículas, foram feitos cálculos que eu vou demonstrar aqui para vocês. Como que chegamos a essa média? Então, o isótopo do carbono, 12. Qual é o número atômico do carbono? 6. Né? Se você lembrar de química orgânica, você sabe que os compostos orgânicos de origem animal e de origem vegetal, a maioria desses compostos tem o elemento químico como constituinte em maior porcentagem deles, que é o carbono. Tá? É o carbono. Então, o que é que eu estou pegando? O carbono como unidade de medida para as massas atômicas. O carbono, por exemplo, ele vai ter 12 de massa. Isso aqui representa o que, Zé? Isso aqui representa a massa atômica do carbono. O maior número aqui que eu te represento é a massa. Então, o carbono tem 12 de massa. Então, se ele tem 12 de massa, conclui aqui comigo. Quantos prótons ele tem? Se o carbono tem massa 12, qual é o número de prótons do carbono? 6. 6. Quantos nêutrons subentendidos que também existem? Quantos nêutrons também ele vai apresentar? Porque você sabe que a massa é 12. Se aqui você diz que é 6, 12 menos 6, vai dar quanto de N, que são os nêutrons? 6. Vai dar 6 também, logicamente. Então, aqui, ó, próton 6, nêutron 6. 6 mais 6 deu 12. E 12 é a massa atômica do átomo de carbono. Professor, Oi. a minha tela não tá pegando tudo, não. Tá pegando só as partes cortadas do senhor. Vamos ver aqui o que é que acontece. De repente, Tá pegando. de repente a minha Não dá câmera pra aqui. ver tudo, não. E agora? Agora deu. Dá pra ver até depois de eletrosfera. Depois disso não vê mais, não. Não vê, não? Tá escuro, então? Vê, Não tá escuro. É porque tá cortado. Coloca na Distancia horizontal. mais. Ampliar mais? Forma de rotação dá certo. Distanciar. Ah, sim. Vamos distanciar mais. E aí vocês ajeitam a rotação, igual a colega está falando aí no celular, para colocar na posição horizontal. Aí vocês conseguem enxergar, talvez, tela cheia. E aí? Distanciei mais. Beleza. Aí o carbono aqui você vai dividir em 12 partes, ó. Vamos fazer aqui o estudo da matemática, né? Vamos dividir aqui a nossa pizza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ainda não deu. Vamos dividir mais uma aqui. Olha só o que é que eu estou fazendo. Pegando o carbono de massa 12 e dividindo ele em 12 partes. E aí, esse pedaço aqui, ó, que você vai representar uma fração, é a unidade padrão de medida. Ó, o que é que você fez aqui? Uma fatia dessa está para 12 partes. Então, como nós temos hoje unidades de medidas, metro, temos litro, temos aí toneladas, né? Então, nós temos que buscar uma unidade de medida para os átomos. Então, qual a unidade de medida dos átomos? É o metro? É o centímetro? É o quilo? É a tonelada? Então, com os estudos, buscou-se o átomo de carbono de massa 12, dividiu ele em 12 partes iguais e tirou uma unidade. 1/12 do carbono de massa 12. Vê se entende essa paradinha aqui. 1/12avo significa que é uma parte do total de 12. De quem que foi referenciado? O carbono. Qual a massa do carbono? 12. O que é que isso aqui representa? Uma unidade de massa atômica. Ou simplesmente uma unidade. Olha lá o que é que nós estamos querendo representar. Então, aqui surgiu a unidade de massa atômica. Ó,
unidade de massa atômica. Uma unidade. De 12, você tem uma unidade. Então, ter uma unidade padrão é poder comparar este com outros átomos. E comparar é dizer quantas vezes o outro átomo é maior ou menor quando comparado à massa do carbono 12 ou quando comparado à unidade do átomo de carbono 12. Parece meio que repetitivo, mas uma coisa é um átomo tem massa 12. A unidade é 1/12 do carbono de massa 12. Esse é o isótopo do carbono 12. Porque tem o carbono também de massa 14, que é usado para a datação dos fósseis. É utilizado, ele é radioativo, é usado como descoberta dos artefatos, do passado, da idade, daqueles fósseis, daqueles esqueletos, aquelas coisas. Por isso que é o isótopo. Então, eu não vou querer o carbono de massa 14. Eu vou pegar o carbono de massa 12. Então, ele vai ser a referência para comparar e determinar a massa dos demais átomos que existirem. Então, 1/12 do carbono de massa 12 representa a unidade. Tudo pizza? Tranquilo? Aí, o que é que acontece? Quanto que vale essa unidade? No Sistema Internacional de Medidas, tá? No Sistema Internacional de Medidas, uma unidade dessa, vou colocar aqui, ó, uma unidade dessa, do átomo de carbono 12, 1/12 do carbono de massa 12, isso corresponde a uma unidade, ok? Igual. Isso aqui corresponde a uma unidade. E vale 1,66 vezes 10 elevado a menos 27 quilogramas. Isso no Sistema Internacional de Medidas. Olha aí. Quanto que vale uma unidade? Do átomo, uma unidade do átomo do carbono 12. Quanto que ele vale? 1,66 vezes 10 elevado a menos 27 quilos. Isso é o valor em massa de uma unidade. Se você jogar para grama, você tem 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Você pode trabalhar nas conversões. Por isso que existe a matemática, a física, a química, para trabalhar as relações aqui de converter uma unidade em outra. Então, isso aqui é valor fixo. Tipo, eu pergunto para vocês hoje, 1 tonelada, 1.000 quilos. 1 quilo, 1.000 gramas. 1 grama, 1.000 miligramas. Eu tenho os múltiplos e os submúltiplos das unidades de medidas. Agora, quando se trabalha com átomos, qual é a unidade de medida dos átomos? Opa, a unidade de medida é esta aqui. É o carbono de massa 12. Dividida em 12 partes iguais, gerou uma unidade de massa atômica do átomo de carbono de massa 12. E quanto que vale essa unidade? Ou em quilo ou em grama, está ali o valor deles. Ok? Isso aí é quanto que vale cada unidadezinha dessa. Se vamos pegar 12 unidades dessa e multiplicar por 1,66, você vai encontrar quanto de fato é a massa do átomo de carbono 12. Tá ok? Aí 12 vezes esse valor. Porque são 12 partes iguais, eu pego 1,66 e multiplico por 12. Aí eu vou ter a massa total em gramas de um átomo de carbono 12. Certo? Alguma pergunta aqui nessa parte inicial? Ficou claro ou tem dúvida, pessoal? Me diga aí. A unidade vale isso. Beleza, né? Isso nós estamos falando de massa atômica, massa de um átomo. Qual é a referência de unidade de medida padrão? É o isótopo do átomo de carbono 12, que tem uma unidade que eu possa comparar aos demais átomos. Vejam só. Vou colocar agora aqui a balancinha. Vou colocar aqui a balancinha, de modo que os pratinhos estão com o mesmo peso, tudo certinho, iguais. Aqui eu coloco
um átomo de carbono 12. Ó, um átomo de carbono 12. E nesse pratinho aqui, eu vou colocar quantas unidades de carbono 12? Aqui é uma bola de carbono 12. Um átomo, beleza? Aqui é um átomo. Um átomo de carbono 12. Quantas unidades eu vou colocar aqui de carbono 12? Vamos ver. Me ajuda. Quantas unidades eu vou ter aqui dentro? Nesse outro pratinho vai ficar igual a balança, para não ter diferença nos pesos. Quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui então eu tenho, 12 unidades do tipo 12 do carbono de massa 12. Olha lá. Isso aqui, não esqueçam, vale uma unidade. Uma unidade, tá? Uma. Eu precisei de 12 unidades. Porque 12 unidades de 12 avos vai dar um átomo de carbono de massa 12. Quando eu jogo unidade, eu comparo com a massa inteira de um átomo. Certo? Então, ali eu tenho 12 unidades. Os pratos estão iguais. É como se eu tivesse de cá 1 quilo, aquele peso de balança de açougue, aquele de ferro, 1 quilo. E no outro prato, eu tivesse 1000 unidadezinhas de 1 grama. 1000 esferas. Aquelas esferinhas de aço. 1 quilo não tem 1000 gramas? Tem. Para poder a balança ficar iguais, os pratos, eu teria que ter 1000 esferinhas, cada uma com 1 graminha. Porque do lado de cá eu teria 1 quilo. E do lado de lá, 1000 gramas. A massa é igual. Uma questão é unidade e a outra é átomo. Agora vamos fazer outras comparações. Eu tenho aqui a balancinha novamente. Vou colocar aqui magnésio. Magnésio tem massa 24. Olha o magnésio. Um átomo de magnésio tem massa 24. Tem massa 24 unidades. Beleza. Quantos átomos de carbono vão ser necessários? Para dar uma massa de 24. Vamos lá. Quantos? Aqui eu tenho um átomo de magnésio. A massa do magnésio, 24U. Quantos átomos de carbono eu coloco nessa outra bandeja? Quantos? Eu falei unidade? Não, eu falei átomos. Quantos átomos de carbono? 12. Carbono 12, carbono 12. 12 mais 12, 24. Raciocinou belezinha agora? Então eu perguntei quantos átomos de carbono? 12. Quantos átomos do carbono de massa 12 equivalem a um átomo de magnésio de massa 24? 2. Certinho? Compreendeu? Então, se eu perguntasse unidades, teria que eu ter aqui 24 unidades, ó, gente. 12 mais 12 é 24. Então, 24 bolinhas. E essas bolinhas representam uma unidade. E quanto que vale uma unidade? Em massa. Está aqui em cima. 1,66 vezes 10 a menos, 24 ou menos 27. Se for quilo, se for grama. Ok? E aí eu tenho o átomo de hélio, por exemplo, ele tem uma massa 4. Quantas vezes, são as perguntas, tá? Quantas vezes esse átomo de hélio, de massa 4, já tem a massa lá na tabela periódica, a massa dele é 4. Quantas vezes ele é mais pesado
ou mais leve quando comparado ao carbono de massa 12? Ele é mais leve ou mais pesado comparado ao carbono 12? Oi? Ele é mais leve ou mais pesado quando comparado ao carbono de massa 12? Muito bem, mais leve. Por quê, gente? A massa dele é 4. A massa do carbono é 12. Então, o que é que eu faço aqui, ó? 4 dividido por 12. 4 por 4, 1. 12 por 4, 3. Resolvendo isso aqui, 0,33. Se multiplicar por 100, dá 33%. Você pode concluir que ele é o quê? 1/3 da massa do carbono, 12. E quantos por cento mais leve? Ele é 33%. Entendeu como é que é o cálculo aqui que você faz? Para poder você chegar às conclusões? O átomo de carbono de massa 12, se for agora, ó, 12 dividido por 4, ele é 3 vezes a massa do átomo de hélio. 3 vezes, porque é o inverso, ó. 1/3, estou dizendo que o hélio, ele é mais maneiro. 1/3 do átomo de carbono, certo? Que corresponde a 33%. Agora, se você inverter, vai ficar o quê? 3 dividido por 1, que vai dar o quê? 3 vezes. Quem? O átomo de carbono. Ele é 3 vezes mais pesado, né, entre aspas, uma maior massa, 3 vezes maior a massa do hélio. 4 mais 4 mais 4, 12. Quantas vezes o carbono é mais pesado? 3 vezes. E o hélio, quantas vezes é mais leve? 1/3. Aí você está fazendo o quê? Comparando massa dos átomos com o átomo de carbono. E, ao mesmo tempo, relacionando as unidades do átomo de carbono. Ok? Vamos tirar conclusões. Perguntinha. Vamos fazer outra perguntinha. Ainda nem cheguei lá de como a gente vai calcular a massa. Nós estamos fazendo provocações de fatos, né? O que é a massa atômica? Aonde está concentrada a maior massa? Qual é a referência padrão para a medida das massas desses átomos e compará-las? É o átomo de carbono de massa 12, certo? Quanto que vale uma unidade do átomo de carbono 12? Está escrito aqui em cima. E agora vem a perguntinha, ó. Um átomo de sódio. Tabela periódica. O sódio. Um átomo de sódio tem massa 23 gramas ou 23 U. Vamos ver aqui o que é que você diz. O átomo de sódio, você sabe que é Na. Se você pegar na tabela periódica, a massa dele é 23. O átomo de sódio tem massa 23 gramas? Certo ou errado? O átomo de sódio tem massa 23 gramas? Certo. Certo ou errado? Certo. Está errado. Vamos raciocinar. Qual que é a unidade padrão de medida para os átomos? 1/12 do átomo de carbono, 12. O que é aquilo ali? Uma unidade. Então, o átomo, ou os átomos, têm a sua massa atômica expressa em U.
E não pode estar a massa expressa em gramas. Ó, o átomo de sódio tem massa 23 gramas. Para poder a gente verificar a sentença se é verdadeira ou falsa, você vai dizer o quê? Ó, uma unidade tem 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Passar para lá, mas ficar longe. Certo? Ó. O que é que eu estou querendo buscar? A relação que você esqueceu aqui há poucos minutos. Uma unidade tem isso aqui em massa. Uma unidade. Agora, o átomo de sódio, ele não tem massa 23 gramas. A unidade padrão é dada em U. Então, ele vai ter 23, qual que é a massa dele? 23 U. E 23 U? Quantas gramas? Será que vai dar 23 agora no cálculo? Entendeu a regra de 3? Uma unidade tem isso aqui em massa. Uma unidade pesa isso. E os 23 U, que é a massa do sódio? Vai ter as 23 gramas? Verdadeiro ou falso? Falso. Porque agora você vai fazer a regra de 3. Ó. X vezes 1 dá X. 23 vezes isso aqui, ó. Ó. Calculador aí para nos ajudar. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 6, 18, 19. 3 vezes 1, 3. 12. 2 vezes 6, 12 e 1, 3. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. 2 casas após a vírgula. 8, 11, 7, 3. Olha o que é que deu. 37,18. 37,18 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Passa a vírgula para cá, fica em notação científica. 3,718 vezes 10. Andou para lá, é negativo. Andou para a esquerda, é positivo. Então, menos 23. Vai lá. Certinho? S em gramas, S em gramas. Olha aí. Muito longe do que havíamos perguntado no enunciado da questão. Um átomo de sódio tem massa 23 gramas, aí de cara você vai lá e fala, certo. Porque você consultou a tabela periódica e viu a massa lá 23. Lá dentro do quadradinho está o sódio. 23, só que é 23 U. E não 23 G. Aí, para ter a certeza em massa, em gramas ou em quilo, etc., você tem que vir para a regra de 3, ó. Uma unidade, 1,66 vezes 10 é menos 24. Olha a massa do sódio onde está expressa em U. Um átomo de sódio de massa atômica 23U tem quanto em gramas? X. Quanto foi o valor? 3,7 vezes 10 elevado a menos 23. Não é verdadeiro, porque foi perguntado se era 23 gramas. Certinho? Então, concluímos aí que realmente, para determinar massa, as perguntas que eu coloco na minha avaliação, nos meus exercícios, são todos diferentes da internet. Eu elaboro, eu tenho um banco de questões o meu próprio banco de questões próprias, né? Criado ali por mim. Agora, as imagens, às vezes eu pego na internet e respeito os direitos autorais. Mas as perguntas criadas, né, as sentenças A, B, C, D, para dizer se é verdadeiro ou falso, sou eu que crio, e você presta atenção aqui nessas relações que se fazem. Então, um átomo, ou átomos quaisquer, nunca vai ter, assim, ó, a massa atômica representada em G. É a massa atômica representada em U. Então, já seria falso aqui, ó. O átomo de sódio tem massa atômica 23 gramas? Falso. Porque pegou o número dele, lá na tabela periódica 23, e colocou a letrinha G. Aí tem outra alternativa lá embaixo. O átomo de sódio tem massa atômica 23U? Aí você vai falar, não, é brincadeira. Porque está dizendo lá na letra A que é 23 gramas, e na letra B está dizendo que é 23U. E aí? Qual das duas que eu vou marcar como verdadeira? 23U.
tá? Porque a massa atômica é dada em unidade. Não se esqueçam disso. Agora, se tiver perguntinha ainda aqui em cima, é bom ir fazendo, né? É bom ir fazendo perguntinha, se não tiver, vai guardando aí para o final. A gente vai jogando aqui outras informações aqui, né? Em relação ao cálculo de como fazer a massa atômica. Encontrar a massa atômica dos átomos. Até agora eu não encontrei. A gente só provocou. Aí vem assim, ó. Quando fala em isótopo, né? Significa que eu tenho um número de prótons iguais, correto? Eu tenho o mesmo número de prótons. Aí eu tenho cloro e cloro. Número atômico do cloro na tabela periódica, 17. Número atômico do cloro na tabela periódica, 17. O que é isso aqui? Isótopos. Conjunto de 2 ou mais átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Por isso que eu tenho a letra P para ser representada pelos prótons. E o que é que muda lá em cima? A massa, 35, e o outro tem massa 37. Eu disse para você que a massa muda. A massa desse aqui é 35, massa atômica desse é 35, massa atômica desse é 37. Professor, Oi? essa duas negócios científicos aí, 1,66 a menos 27 e menos 24, é como exemplo ou eu tenho um determinado ocasião para usar uma das duas? Não, uma no sistema internacional, porque a gente tem que obedecer o sistema internacional de medidas, né? É padrão no universo. É dado em quilo. É 1,66 vezes 10 a menos 27 quilo. Só que a gente costuma trabalhar muito mais em gramas. Aí, transformando essa quantidade em quilo para gramas, dá 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Aí a gente trabalha mais com gramas do que com quilo. Ok? Ok, obrigado. Valeu. Vamos lá, então. Temos 2 cloros. 2 átomos de cloro. Você pegou a tabela periódica lá, olhou o cloro, lá achou ele dentro da tabela, viu que ele tem número atômico 17, tem legenda explicando lá o número atômico, a posição. E em cima você está vendo aqui massa, que é sempre o número dentro do quadrinho, o maior número dentro do quadrinho da tabela periódica é a massa. Número de massa, massa atômica. Pronto. Aí o que é que acontece? Mas qual dos dois é o que está na tabela periódica? É o 35 ou o 37? Tá vendo que eu tenho um conjunto de isótopos? Eu poderia ter outro cloro 38 aqui, ó. O 17 é a massa, criar uma massa para ele 38. Qual desses cloros existe na tabela periódica? Um deles tem que ir, por isso que tem agora o cálculo da média. E precisa a porcentagem. Esse aqui, olha, ele tem uma porcentagem na natureza de 75% de abundância. E esse tem 25% de abundância na natureza. Quando vocês forem fazer esses cálculos aqui, para determinar a média ponderada das massas atômicas dos átomos, né? Lógico, vocês vão ter essas informações. Os átomos, as massas e as porcentagens de cada um deles. Se não tiver a massa, você fica sem descobrir, porque na tabela só tem uma massa. Eu não tenho 2 cloro, 3 cloro, só tem um. Desses 3 que eu faço o cálculo, vai uma média para a tabela periódica. Então, eu te forneço os 2, eu forneço outros átomos. Qualquer átomo daquele da tabela periódica, ele existe em isótopos. 2 ou mais que contêm o mesmo número de prótons e a massa que muda. E o número de nêutrons também muda automaticamente. Aí, o que você vai fazer aqui? Ó, média ponderada para você obter as massas atômicas. Média ponderada para você obter a massa atômica. De quem? Do cloro. Então, como que você vai prosseguir? Massa do primeiro
35. Vezes a porcentagem dele na natureza. 75. Mais o outro. Massa do outro. 37. Vezes a porcentagem dele na natureza. 25. Certinho? Pega a régua, faz isso. Aqui embaixo você vai dividir pela participação deles, que é, ó, 75 mais 25, que é igual 100%. Então, aqui embaixo sempre vai ser dividido por 100, que é a somatória das porcentagens deles na natureza. Então, pela maior porcentagem, você já sabe que é o elemento que vai existir maior quantidade na tabela periódica, ok? Aí você já sabe fazer esse procedimento de investigação aí, a princípio. Então, quem tem maior porcentagem, automaticamente você já consegue deduzir que ele é o que existe em maior quantidade lá na tabela periódica. É o que é definido na tabela periódica. Ok? Então, vamos lá fazer a continha. Perguntinha até aqui, para a turma que está aí participando dos 16, como a gente montar aqui a regrinha para determinar, 35 vezes 75. 35 vezes 75. 2.000, vou colocar aqui, 625, mais 37 vezes 25. Então, vamos lá. Calculadora, pode usar a calculadora à vontade aí para poder ajudar. Vezes 25. Deu 925. Estou fazendo ali. Dividido por 100. Vamos lá. Agora vamos somar esses dois dígitos ali. 95, né? 925 mais 2.625. 3.550. 3.550. Dividido por 100. Fazendo a operação aqui, corto os dois zeros, o de cima com o de baixo, ficou 355 dividido por 10. Fazendo a continha, você vai achar 35,5 unidade. Olha o que é que você obteve. A massa do átomo de cloro. 35,5. E os decimais? É média. Você fez cálculo. Se você for agora na tabela periódica, abrir ela aí no seu computador, no seu celular ou no físico que você tiver, é esse valor que lá existe. 35,5. Se não existir o 35,5, os cálculos aqui demonstram errados. Tá? Aqui eu mostrei 35, foi uma jogada, né, do autor. E aqui a massa obtida, 35. Então, qual é a participação do cloro? 75, corresponde à massa que está na tabela periódica. Se você for lá, você vai encontrar o cloro com massa 35,5 e o número atômico 17. Dentro do quadradinho lá que você obteve. Vai dar isso aí. Certo? Então, o número atômico prevalece, não muda. É a identidade, o RG. Mas a massa atômica obtida das médias deu 35,5. Deu 35, vírgula alguma coisa. Porque não é uma média exata de todos os átomos. Cada átomo tem seu cálculo decimal. Né? Aí você aproxima os números. Algarismo significativo. 35,5 ficou. Se fosse 39,9, 40. Se aproxima. Aí você vai ter essas aproximações matemáticas. Ok? Então, para determinar as massas atômicas, exatamente isso aqui, ó, é o que tem que seguir. Não importa. Poderia ter outro. Eu vou colocar aqui para vocês. Poderia ter outro. Do mesmo jeito, podemos relacionar essas massas atômicas ao átomo de carbono 12, entendeu? As unidades correspondentes. Então, você pode relacionar quantas gramas tem essa massa aqui obtida, 35,5.
Não é 35,5 gramas. Para saber em gramas, eu pego 35,5 e multiplico por 1,66 vezes 10 elevado a menos 24. Aí nós vamos achar a massa atômica do cloro em gramas, que não vai dar os 35,5. Vai dar uma outra massa. É só fazer a continha, né? A gente pegou lá 35,5 unidade. Aí eu multiplico já por isso aqui, ó. 1 vezes 10 elevado a menos 24, né? Claro que a resposta agora vai sair em quê? Em gramas. Aí se você pega a sua calculadora lá, para tirar dúvida, tá? 35,5, né? 35,5 vezes 1,66. Olha quanto que deu. 58,93 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. E nunca vai chegar a massa de partida. Olha quanto que nós obtivemos. 58,93 vezes 10 a menos 24. Isso é um número muito pequenininho. 0, muito pequeno, com expoente negativo. Não é um número inteiro. Entende? Então, quer dizer, muito longe do que a gente tem como valores em unidade de massa atômica. Aí, quando joga para grama, é totalmente diferente do que a gente esperava. Por isso que tem que ficar atento às relações. Quando que é unidade e quando que ele pede em gramas. Tá? Então, é isso aí que você tem que ficar atento. Cálculos para chegar a estas conclusões aí. Vamos ver o que é que nós temos aqui. Outras porcentagens que eu tirei para poder passar aqui a vocês a porcentagem de outros isótopos. Se tiver já tranquilo, pessoal, fica à vontade, tá? Fica bastante à vontade aí para poder concluir conosco. Olha só, a abundância aqui do átomo de enxofre. Aí você pega o isótopo do átomo de enxofre, ó. Enxofre, letra S, tá? Aqui é o átomo de enxofre, beleza? Ok. Buscou na tabela periódica, achou o enxofre. Vamos ver aqui as massas do enxofre. Primeiro enxofre, segundo enxofre, terceiro enxofre. O primeiro tem massa 32, o segundo tem massa 33, o terceiro tem massa 34. Olha só o que é que mudou, as massas. Agora vamos colocar os números atômicos. 16, 16, 16. Nem precisava, mas colocamos, né? Agora vem as porcentagens de participação na natureza. Quanto que cada um tem de abundância na natureza? Vamos lá. O primeiro tem 95%. Alguém barra, será ele? O outro já tem 0,8%. E este tem 4,2%. Se vira na continha. Olha aí o que é que nós temos na continha. Desses 3 enxofres, qual deles que está na tabela periódica? Já pode deduzir? O de massa, 32. Mas por que, JP, o 32? Querido, aqui, ó, 95%. Maior abundância. A participação dele na natureza é imensa. Então, se tem maior porcentagem, já sabemos que o cálculo final tem que dar 32, alguma coisa. Ou 31,99, que a gente aproxima para 32. Não vai dar essas massas aqui 33 nem 34. Vejamos. Média das massas atômicas. Vamos lá. Ó, 32 vezes 95 mais 33 vezes 0,8, tá? Vezes 0,8 mais 34 vezes
4,2. 100. Se somar 95 mais 0,8 mais 4,2 dá 100. Sempre dividido por 100. E aí agora vamos para a continha. 32 vezes 95. 3.040. Agora, 30, é porque eu estou sem a científica, tá? Isso aqui faz direto. 0,8, 26,4. E aqui, 34 vezes 4,2. 4,2. 142,8. Pode somando também aí conosco. Tá? Agora, mais 26,4 mais 3.040. Olha lá o que é que deu. 3.209,2 dividido por 100. Fazendo a conta, você vai ter um valor, já chegou, né? Já viu que chegou, ó, 32, ó. Esses dois dígitos aqui que você já enxergou, esses dois dígitos, já dá uma amarrada lá, ó. Olha lá, 32. Então, você já vai ter o que aqui? 32,092U. Fechou a conta. Olha lá. Essa é a massa atômica do enxofre, 32,092. Zero após a vírgula, aqui você ainda pode aproximar 32,1. Ou 32. Vai depender da tua tabela periódica, tá? Porque nem todas elas trazem esses decimais, como deveria apresentar padrão. Mas tem o arredondamento que eu estou dizendo para você. Tá? Então, 32 não deu 33 nem 34. Então, graças a Deus, estamos certos de que a massa é realmente do isótopo do enxofre de 32. Ok? Então, ó, dois modelinhos na sequência. Existe, né, situações em que você tem que usar o raciocínio aí. E se ele já fornecer a massa atômica e pedir a porcentagem de um deles na natureza, aí automaticamente você tem que buscar mecanismo de resolver, certo? Então, cuidado com o que o problema vai lhe pedir. Pode já dar a massa atômica aqui, ó, 32. Usar aqui, ó, 32,092. Certo? E aí, ele pode pedir uma das porcentagens do enxofre, ou 33 ou 34. Aí você teria que trabalhar o raciocínio aí da questão. Não era mais dessa forma. Tá? Você já tinha que quebrar um pouquinho a mais a cabeça aí para resolver com os esqueminha. Mais nada do que o sistema, né, resolver o problema aí para nós. X mais Y, né? X mais Y mais E igual a 100, isola uma, e assim por diante você vai substituindo. Você resolve por equações de primeiro grau. Tudo certo até aqui, galera? Tudo tranquilo? Beleza? Então, nós falamos de massa atômica. Foi embora. A massa atômica. Agora, vamos aqui colocar a massa molecular. Ó, a massa molecular. Quando fala em massa molecular, é a massa de uma molécula. A massa de uma molécula. E como que eu determino a massa de uma molécula? Usando as massas atômicas. Então, nós aprendemos primeiro que as massas atômicas, elas existem lá na tabela periódica, e com o uso delas, a gente determina a fórmula, a massa molecular das substâncias. Por exemplo, H2O é uma molécula. Então, eu vou determinar a massa molecular. Agora, para isso, olha só o hidrogênio e olha o oxigênio. São dois elementos. Quanto é a massa atômica do hidrogênio lá na tabela periódica?
Aí você vai sempre usar a tabela periódica nas minhas aulas aí. Então, quanto que é a massa atômica do hidrogênio na tabela periódica? JP, não lembro, não. Só um minutinho. Uma unidade. E quanto que é a massa do oxigênio lá na tabela periódica? 16 unidades. Por que eu já coloco? Muitos já guardados por aqui, tá? Então já está lá 16. O que é que eu busquei lá na tabela periódica? Massas atômicas. Ou chamado de número de massa. Que é a soma dos prótons mais os nêutrons. Aí você tem a subtração de próton para achar o número de nêutrons. Faz diferença, né? O que é que acontece aqui? 1 vezes 2, que é igual a 2. 16 vezes 1, que é igual a 16 U. O que é que você fez aqui? A massa do hidrogênio é 1, multiplicou por 2. Dá 2. O oxigênio é 16. Ele repetiu aqui, ó, o 1 não precisa aparecer, ó. Então, quanto que você obteve ali? 18 unidades. Que é 16 mais 2. Dá 18. Então, o que é isso aqui? A massa da molécula. Não é 18 gramas, não, JP? Se fosse para achar gramas, esse valor multiplicado por 1,66 vezes 10 elevado a menos 24. Aí você acha a massa correspondente a uma molécula. Mas separadamente é U, porque é massa molecular. Certinho? E assim você agora vai tendo várias substâncias. Ó, NH3, amônia. Quanto que eu preciso aqui? Conhecer as massas atômicas de cada um deles, ó. De cada um deles. Isso aqui são quem? Massas atômicas. Por isso que é uma sequência de aula. E agora o que é que eu faço com esses números aqui? Multiplica pela massa individual de cada um deles. 14 aqui, eu vou multiplicar apenas 1. E aqui não aparece nada, é 1, ó. O 1 vou multiplicar por 3, ó. O índice aqui é 3. Então aqui vai ser 14U e aqui vai ser 3U. Quando somar, vai dar 17U. O que é que você obteve? A massa dessa substância, amônia líquida. Amônia. Muito usada aí no produto aí de construção de fabricação de sais, descoloriperos, etc. Certo? Então, 17U é a massa dessa molécula. 18U, a massa da água. Certinho? Então, assim você trabalha as massas moleculares das substâncias. Se pegarmos aqui, deixa eu escrever mais aqui em cima, mais claro aqui, visível. Vamos pegar aqui, por exemplo, essa substância aqui, ó. H2SO4, ácido sulfúrico. O que é que eu preciso? Massa atômica individuais. Quanto que vai ser hidrogênio? 1, você já está vendo por aí, ó. Onde tem hidrogênio, repete. O S, acabamos de fazer o cálculo, é 32. Oxigênio, algum lugar aí já vale 16. E aí? Depois que buscou na tabela periódica as massas individuais de cada um deles, agora vamos multiplicar pela quantidade de índice que cada elemento daquele, cada átomo daquele apresenta. Ó, 1 vezes 2. Dá 2. 32 vezes 1, que não apareceu, mas não se esqueça. Dá 32. 16 vezes 4, que é igual a 64. 16 vezes 4. Quando somar tudo, 98U. Tá tranquilo? Tudo top? Tudo pizza? Tudo pizza. Ô, glória, gente. Beleza. É isso aí, ó. Agora vamos complicar só mais um pouquinho aqui dessas massas, porque muda as substâncias, ó. Olha aqui o que é que acontece. Al2, SO4, 3. Às vezes complica e não complica, né? Facilita. Às vezes é o entendimento. Olha lá. Sulfato de alumínio, jogado na lavoura. Dá minerais ao solo. Olha lá. Preciso saber a massa desses 3 elementos. Alumínio na tabela. 27U. Enxofre, tá vendo? Ó, cheguei na letra S, ó. 32.
Oxigênio. Cheguei aqui, já olhei lá abaixo, encontrei ele, 16. Pronto. E agora vamos multiplicar. 27 vezes 2 dá 54. Aqui, ó. 32 aqui eu multiplico por quanto lá? A letra S. O enxofre. 1, 3. Multiplico por 1 ou por 3? Aqui você sabe que é o número 1. O 32 aqui, que é a massa individual do enxofre, a massa atômica dele, vai ser multiplicada por 1 ou por 3? Por 1. Por 3. Porque o que está fora do parêntese serve para os que estão dentro do parêntese em evidência. Então, ó, 3 serve para o S e o 3 também serve para o oxigênio. Olha lá. Então, eu sei que o enxofre aqui está oculto. 1, como aqui também estava. 1. Mas lá fora do parêntese, se você analisar, vai repetir 3S e 3O4. Teria uma repetição de 3S e o O4 repetiria também 3 vezes, assim, ó. Porque esse 3 é o que está em evidência, dizendo quantas vezes cada um lá dentro vai ser repetidos. Então, dá 96. E o 16 vezes 12. Olha lá. Quanto que é 4 vezes 3? 12. Olha lá para o esqueminha. E aí? Analisou bem? 16 vezes 12, 192. Somou tudo, 342 U. É a massa do sulfato, pesadinha, né? Mais 96, conferindo aqui, mais 54. 342 U. Então, a massa desse sal já tem 342 unidades de massa atômica. Aí eu tenho 342 unidades. Cada bolinha daquela, né? Valendo uma unidade. Aí, se eu comparar o átomo de carbono 12, eu pego essa massa aqui e divido por 12 para me saber quantas vezes esse sal tem uma massa maior comparado ao carbono 12, se tiver as relações para serem feitas, como tem. Correto? Então, a encrenca ficou aqui. 3 por quê? É o 3 de fora multiplicado o número de dentro. 3. 4 é o número de dentro, no pezinho do O. Só que lá fora eu tenho quanto para ele? 3. Multiplica. Não é somar, não. 4 mais 3, 7, não. É 4 vezes 3 dá 12. Somou todos os resultados, 342. Tudo pizza? Beleza, né? Então, o que é que você está fazendo aí? Encontrando a massa das substâncias. Né? A gente fala massa da molécula. Mas tem, além das moléculas, as outras substâncias, como eu coloquei aqui, os sais, que deixa de ser molécula e passa a ser uma substância ou um composto iônico. Tudo tranquilo. Terceiro, vem massa molar. Terceira, massa molar. Agora aqui começa a ter a lembrança do mol. Então aqui começa a ter a lembrança do mol. Massa molar é a massa correspondente a 1 mol da substância em questão. Só que agora muda um pouquinho, né? Eu preciso usar as massas atômicas? Claro. Para determinar tanto a massa das moléculas, que é a massa molecular, como agora eu preciso também das massas atômicas para determinar a massa molar. E quando fala molar, as 3 primeiras letras é mol. E o mol é o que nós chamamos da dúzia dos químicos. A dúzia dos químicos. Como assim a dúzia dos químicos? Uai, para você não esquecer que uma dúzia vale 12. Né? Uma dúzia vale 12.
Uma dezena vale seus 10, centena vale seus 100, né? Tudo bem. Uma dúzia vale 12, não importa quem seja o objeto, mas é 12 unidades. 12 pincéis, 12 valetinhas de régua, 12 lápis e assim por diante. É 12. O total é 12. E quanto que vale um mol? De átomos. Porque nós estamos falando de átomos, de elementos, de moléculas, né? Então, a gente está falando de elétrons, de prótons, de íons. Então, nós estamos dentro da química. Aí eu jogo o mundo lá fora, né? Uma dezena é 100, é 10. Uma centena é 100. E um mol? Por isso que é uma dúzia dos químicos, pra você não esquecer. Aí eu vou jogar assim, ó. Vamos colocar aqui. Um mol vale. Quanto que vale? 6,02 vezes 10 elevado a 23. O quê? Átomos. Olha só esse valor, gente. Ninguém quer falar no dia a dia. Ninguém quer sair falando por aí que um mol vale 5, um mol vale 3, um mol vale os números inteiros, né, que eu quero dizer. Então, o mol vale 6,02 vezes 10 elevado a 23. O expoente é positivo, ó. Não é negativo. Então, é número grande, gigante. É 602 sextilhões. Isso em dinheiro a gente não dá nem conta de contar, né, gente? Aqui para nós, né? É muito dinheiro, né? É muitos grãozinhos de areia para serem contados. Então, a gente usa a regra de 3 e determina uma aproximação do que tem dentro daquele pacote de arroz, dentro daquele pacote de feijão, em grãos, né? Você sabe que o quilo é 5. O pacote, ele era 5 quilos. Então, você pega lá, digamos, 20 grãos e leva para a balança. Aí a balança, ou 1 litro, sei lá, né? Eu estou pegando aí 10 grãos de arroz. Levo para a balança vai dizer assim, JP, 10 gramas deu 1 grama. Ou 10 grãos deu tipo 1 grama. Pronto, 5 quilos é 5.000 gramas, a regra. Então, o pacote contém 5.000 gramas. Certo? E aquelas gramas pesadas de grãozinhos de arroz? Tinha quantos grãos ali dentro? X. Aí você faz a regra de 3 e descobre aproximadamente quantos grãos inteiros ou pedaços existem dentro do recipiente. Por regra de 3. Então, aqui não dá para brincar no dia a dia e estar falando que um mol vale 12, um mol vale 5, um mol vale 8, um mol vale 200. Não, um mol vale isso aí. Tanto em que, aí eu posso dizer átomos, posso representar dizendo que moléculas, posso dizer que são íons, vai depender do enunciado, porque um mol sempre vai ter este valor, porque um mol é como se fosse a dúzia valendo 12. Então, 1 mol de cálcio, esse valor aqui. 1 mol de zinco, esse valor. 1 mol de sódio, este valor, porque é fixo aí. 1 mol de ouro, esse valor. Certo? Em átomos. Aí se for em moléculas ou se for em íons. Aí vai depender do enunciado. Mas 1 mol, em mente, vai ser sempre este valor, que é conhecido como o número de Avogadro. O número de Avogadro. Outros autores dizem que é a constante de Avogadro. Né? Quem fez cálculos para se determinar o quanto vale um mol? Cálculos e cálculos para chegar e dizer que um mol vale isso. Tudo bem? Aí vamos fazer aqui a regrinha assim, ó. Um mol, por exemplo, de cálcio, um mol de cálcio, ele vai ter, um mol de cálcio vai ter uma massa de 40 gramas. Um mol de cálcio vai ter 40 unidades, né? Um mol de cálcio tem 40 unidades. Um mol de cálcio tem 40 unidades. E isso aqui corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. O que é que está mudando aqui? O elemento, e vai mudar a sua massa.
mas a quantidade em átomos sempre vai ser a mesma. É isso que vai ficar aí para nós em mensagem. Então, se eu considerar aqui um mol, massa molar, um mol de ferro. Ó, um mol de ferro. Se você for à tabela periódica, a massa atômica do ferro, eu tenho 56 U. Mas em tratando de átomos, você tem 6,0,2 vezes 10 elevado a 23. Olha aí o que é que acontece. Então, um mol de cálcio, 40. Mudou o quê? A massa são diferentes, ó. Porque os elementos aqui, ó, os átomos são diferentes. Mas um mol, olha a última, sempre vai ter o mesmo valor. Ok? Vamos tentar jogar aqui a comprovação em massa, para a gente saber a continha aqui em gramas. Ó, um átomo de cálcio tem 40 unidades. Só que as unidades valem 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Tudo pizza? Vamos tentar relembrar? Um átomo de cálcio tem massa 40 U. Está lá na tabela periódica, 40 U, não 40 gramas. Agora, nós sabemos que uma unidade vale isso. Então, eu estou pegando 40 e multiplicando por isso aqui. Ok? E aqui, falta resolver essa continha aqui. Vamos multiplicar lá para nós. Vamos raciocinar aqui agora e vai ficar tudo pizza. 1,66 vezes 40. Deu 66,4. Só anotar aqui o valor. 66,4 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Então, saímos de unidade para gramas. Então, um átomo de cálcio em gramas vale 66,4 vezes 10 elevado a menos 24. Agora, vamos ver aqui. Um átomo de cálcio. Um átomo de cálcio tem quantos mol? Um mol. E o mol tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Você vai entender agora a relação. Isso aqui vai ser um X. O que é que eu quero mostrar aqui? Vem cá na relação. Aqui, ó. Aqui, ó. Um átomo de cálcio tem 40 unidades. As 40 unidades nós convertemos para grama. Beleza. Essa quantidade aqui em átomos corresponde a 1 mol. Certo? E esse mol corresponde a essa quantidade de átomos. Então, eu vou colocar átomos abaixo de átomos. Isso aqui corresponde a 1 mol. Vamos ver quantos gramas isso aqui corresponde. X. 1 vezes X dá X. Raciocina lá. Vamos lá, junto. Qualquer coisa eu paro. X. 1 vezes X deu X. Multiplicou cruzado. 66,4 vezes 6,02. Estou pegando o azul multiplicando por esse valor aqui. Deixa eu apagar bem aqui em cima para você ter a visão junto comigo do que nós estamos fazendo aqui, a relação. Paciência que tudo vai dar certo, né? Já está dando, graças a Deus. Então, ficou aqui, X é igual 66,4 vezes 10 elevado a menos 24 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. Olha lá. 40 unidades, você já sabe. Transformamos para grama. Deu esse número aqui em azul. Aqui, como é um átomo, aí eu vou perguntar. E em 6,02 vezes 10 a 23 átomos? Vai ter quantos gramas? Aí eu coloquei o X. Então, nós estamos tentando achar o X em gramas. Calculadora. Multiplica os números primeiro e deixa as potências de 10 para o final. Fica mais fácil para trabalhar.
E vocês podem me ajudar. 66,4 vezes 6,02. Olha quanto que deu aqui. 399,728 vezes 10. Agora é a vez dos 10. 10 a menos 24 vezes 10 elevado a 23 vai dar quanto? 10 elevado a quanto? Vai dar 10 elevado a quanto? Porque quando eu tenho multiplicação de potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Multiplicação de potência de mesma base. Menos 24 mais 23 vai dar menos quem? Vai dar menos 1. Isso aqui resolvendo, né? É o mesmo que 1 sobre quanto? 10, correto? Operações matemáticas, 1 sobre 10. Então, é a mesma coisa de você pegar esse valor, 399,728, dividido por 10. E o X vai ser igual a 39,9728 gramas. O que é que você obteve aqui? A massa correspondente a 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Se um átomo tem 66,4 vezes 10 elevado a menos 24, e essa quantidade que corresponde a um mol, certo? Essa quantidade aqui que corresponde a um mol. Você acabou de encontrar que um mol tem 39,9. Aproximo para 40 gramas. Estamos certos disso? Podemos perguntar? Porque o cálcio tem massa quanto? 40. U. Certo? 40 U. Só que o cálculo que você obteve aqui foi 40 agora gramas. Então, um átomo de cálcio tem massa 40 gramas. Para cada 1 mol. Quis demonstrar isso aqui. Então, assim, ó, o cálcio obtém uma massa de 40 gramas para cada mol. Olha lá como é que ficou. Então, o que é isso aqui? Massa molar. É a massa correspondente para 1 mol. Então, a massa de 1 mol do cálcio é 40. A massa de 1 mol de oxigênio é 16. A massa molar de 1 cloro é 35,5. Porque você fez o cálculo correspondente para 1 mol. Por isso que a massa agora ela sai gramas por mol. Ela não sai apenas em U. A massa em U é a massa molecular da substância ou do átomo. Do átomo eu tenho massa atômica. Aqui, ó, 40 U. Mas se eu tenho uma molécula, aquelas continhas que nós fizemos, eu tenho a massa das moléculas. Em U. Beleza. Mas eu posso ter a massa das moléculas em gramas por mol. Numericamente, igual. Só muda a grandeza. Certinho, queridos? Vamos fazer aqui o comparativo, ó. O comparativo aqui. Se você tem lá, ó, tudo para o átomo de zinco. O átomo de zinco. Aí eu coloco. A massa dele é 65, tá? 65,5. Aí eu tenho 65,5 U. 65,5, isso aqui é a massa atômica. 65,5 gramas por mol. O que é que eu tenho aqui agora? A massa molar. E se eu colocar 65,5, é um átomo, não é uma molécula. É um átomo. 65,5. Mas se eu tratando de massa molar do zinco, ele tem
a massa correspondente ao mol, que é 65,5. Quer que eu mudo o U pelo grama barra mol. Então, queridos, ficou assim, né? Essa demonstração aqui, essa dedução de como a gente pode relacionar as massas atômicas, as massas moleculares e as massas molares, né? Que é a massa molar. Olha aqui, gás carbônico. Vamos lá. Carbono na tabela periódica, 12U. Oxigênio na tabela periódica, 16U. O que é isso aí? Massas atômicas. Agora vamos multiplicar pelos índices. 12 vezes 1 vai ser igual a 12. U. 16 vezes 2 vai ser igual a 32. U. Se você somar aqui, vamos encontrar 44 U. O que é que você obteve? Massa molecular. O que é que você obteve aqui? Massa molecular, porque saiu em U. Mas, numericamente, você pode fazer isso aqui, ó. 44 gramas para cada mol. E o que é isso aqui? É a massa molar. Então, numericamente, igual. Mas muda a grandeza. Aqui é gramas por mol. E aqui é só U. Porque foi a partir das massas atômicas. Essas aqui, da massa atômica também. Só que agora a unidade de medida para massa molar, eu vou dizer que para cada um mol tem 44 gramas. Ó. É só fazer regra de 3. Ó. Um mol de quem? Do gás carbônico tem massa 44 gramas. E isso aqui corresponde a quanto em átomos? Ó. Olha lá a regrinha de 3, você chamando para os cálculos. Olha lá. Um mol de gás carbônico tem massa quanto? 44 gramas. E não mais letra U. Mas se for massa molecular, é 44 U. Entendeu? E isso, um mol é a dúzia dos químicos. Sempre vai ter esse valor, como se fosse 12. Não muda. Um mol, aquele valor. Um mol de qualquer coisa. Um mol de fio, um mol de carro, um mol de células, um mol de... Sabe? Vai ser sempre ter o mesmo valor em 602 sextilhões. Ou 6,02 vezes 10 elevado a 23. Aí se o cara vem e fala assim, e 20 gramas do gás carbônico vai ter quantos mol? X. E 20 gramas do gás carbônico vai ter quantos átomos? Y. Você aplica a regra de 3 e resolve. Por isso que aí já trabalha o quê? Estequiometria. Os cálculos para determinar o que o problema vai pedir. Ou mol, ou massa, ou número de átomos. Bom, pergunta até aqui, gente? Tá tudo ok? Tranquilinho? Tá a informação indo bacana aí para vocês? Então, essas são as informações que nós temos, tá? Em relação aos tipos de massa. Começando pelo carbono de massa 12. Não se esqueçam, tá? Se tiver mais alguma dúvida em relação a isso aqui, eu posso dar mais exemplos. Se não, vem comigo. E eu tenho agora fórmulas químicas, né? A gente começou lá com o título de fórmulas químicas, e dentro de fórmulas químicas nós apresentamos os tipos de massas. Massa atômica, massa molecular e massa molar. Tudo explicadinho de como tudo se procede. Para chegar àquela conclusão padrão. Unidade de medida padrão dos átomos é 1/12 do carbono 12. Pegou o carbono 12, cortou em 12 pedacinhos ali, fácil, né? Em 12 pizza, 12 pedacinhos, 1/12. Tá. Agora as fórmulas químicas. Aí vem agora as fórmulas químicas, ó, a percentual, né? Ou centesimal. E se fala nisso, trabalhamos com porcentagem.
Então, quando se trabalha daqui para frente agora com as fórmulas que vocês viram apresentando, de gás carbônico, NH3, de água, de sulfato, aquelas substâncias, então elas são muito importantes para nós. Dentro delas, nós precisamos calcular o quê? A massa molar, ou massa molecular. Por isso que essa aula daqui para frente precisa da base de massas atômicas. E como que eu determino? Olha só, vamos pegar uma bem prática aqui, que não seja, né, repetida, para facilitar. Vamos pegar C2, vamos pegar a fórmula do álcool, né? CH3, CH2, OH. Vou fazer a estrutura, tá? Isso aqui é a fórmula do álcool etílico. A fórmula do álcool etílico. Ou etanol. Beleza. Quantos átomos de carbono? 2. Quantos átomos de hidrogênio? 3 mais 2, 5. Com mais um aqui, 6. Quantos átomos de oxigênio? 1. O que é que eu tenho aqui? Uma fórmula molecular. Não tem metais. O que é que eu disse para vocês lá? Aqui, ó. Lá no início eu falava para vocês que onde tem metais eu tenho um caráter mais iônico. E onde eu não tenho a participação de metais, eu tenho compostos o quê? Moleculares. Então eu tenho uma fórmula molecular. Vou escrever para vocês. Fórmula molecular de quem? Do cara. Então aqui eu tenho uma fórmula de uma molécula. Aí é chamado de fórmula molecular. C2H6O. De quem? Do álcool. Poderia ser do óleo, da graxa, da gasolina, do tiner, da cocaína, da tinta, da água. Então, esse mundo, ele é formado, né, por várias substâncias. E dentro dessas substâncias, nós precisamos saber a composição centesimal que cada um deles apresenta. Então, quantos por cento de carbono aqui dentro? Quantos por cento de hidrogênio para poder formar a molécula do álcool? E quantos por cento de oxigênio? Então, por isso, nós vamos trabalhar na fórmula percentual ou centesimal, a porcentagem. Então, primeiro, nós precisamos buscar a fórmula molecular. E agora, tabela periódica. Quanto? O carbono, 12, multiplicado por 2, que vai ser igual a 24. Hidrogênio, na tabela periódica, 1 vezes 6. Vai ser 6. 6 porque 3 mais 2 é 5. E aquele hidrogênio na ponta é 6. Oxigênio é 16. Vezes uma vez. Vai ser 16. Então, aqui, ó, a massa molecular é igual. 24 mais 6 é 30. Com mais 16, 46 gramas por mol. Pronto. Até aqui nós já estamos, ó, 10. O que é que eu tenho aqui? Gramas por mol? Massa molar. E se aparecer assim, massa molecular, 46 U. Ó, massa molecular, U. Gramas por mol, massa molar. O que é que eu estou dizendo o tempo todo? Numericamente igual. O que muda, as grandezas. A unidade de medida representativa de cada um. U e gramas por mol. E agora? Regrinha de 3. Ele quer saber o que, JP? A porcentagem de cada átomo na molécula. E para fazer a porcentagem, lá se vai. Vou apagar aqui em cima para desocupar o cantinho aqui para nós. O quadro aqui é médio, mas está melhor do que os slides. Vamos lá, então. 46 gramas está para... Aí você começou a puxar o 100%. 100%. Certo? A massa total obtida é 100%. Está sempre para 100%. É a massa total, 100%.
Agora vamos calcular a massa de quem? Um por um, ó. A massa do carbono ali, ó. Foi quanto? 24 gramas. Letra C de carbono, correto? Próximo. 46 gramas está para 100%. Agora é a vez de quem? Do hidrogênio. Não vou colocar 1. 1 é a massa atômica individual. Só que aqui ele repetiu 6 vezes. Então vai ser 6 gramas está para. Vou colocar o elemento químico, ó, o H. Depois, fazer aqui no cantinho. 46 gramas está sempre para 100%. O último, 16, ó. 16 gramas está para o átomo de oxigênio. Ocupando aqui o espaço, podemos deletar as informações e dizer 46C é igual 2.400, multiplicando aqui, aquela velha multiplicação cruzada. Carbono é igual 2.400, aliás, dividido por 46. Aqui já vai sair a resposta, ó. Aqui, 46H, 6 vezes 100, 600. Olha tanto que é maneiro, pessoal. Hidrogênio, 600 dividido por 46. Vai sair a porcentagem aqui, ó. Último, 46 oxigênio é igual a 16 vezes 100, 1.600. Oxigênio, 1.600 dividido por 46. Fazendo a conta, joga as porcentagens aí dentro. Olha o tanto que ficou top. Né? Vamos lá na continha para finalizar. 2.400 dividido por 46. Olha quantos por cento? 52,17%. Top, né? Aqui o outro. 600 dividido por 46. 13,04%. Estamos determinando a porcentagem de cada um deles na constituição da molécula de álcool etílico. Aí, se você quiser somar aqui, ó, 50, 65,21 menos 100 dá a diferença do outro. Você pode somar 2 e descontar 100. Tá? Fica até o critério. Ou pega 1.600 e divide por 46. Deu 34,78%. Olha aí o que é que nós temos. Se somar tudo, ou dá 100 ou dá 99,99. Tá nessa casa aí, porque são números decimais. E aí você tem carbono, reescrevendo a molécula, o carbono 52,17%, o hidrogênio com 13,04% e o oxigênio com 34,78%. 34,78%. Então, você acaba de formar a fórmula percentual. É uma das fórmulas químicas aí que nós temos para depois fazer as outras em aula seguinte. Então, tem a fórmula percentual. A partir da fórmula, né? Lembra que nós tivemos lá C2H6O1. Então, isso aqui foi a fórmula molecular. A partir da fórmula molecular, nós fizemos o cálculo para a centesimal ou percentual. Mesma coisa. Pronto. Da molécula, veio para a porcentagem. E da porcentagem, a gente volta para a molécula, que é assunto que nós vamos debater na nossa próxima aula.
E por aqui nós vamos ficando. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que foi? Dá um feedback aí pro JP. Para mim foi tranquilo, professor. Obrigado. Alguns colegas que estão aí mais caladinhos e tal, mas está compreendendo, a dinâmica da nossa aula é assim, tá? Tá, tudo bem, tá tudo bom por aqui. Então tá jóia. Pausado, sem pressa, rabiscando, que eu gosto muito de usar o quadro de fato. Não gosto de muito slide, como eu disse para vocês, beleza? Tá bom. Então, a próxima aula, quarta-feira, a gente se encontra naquele horário das 8h50, tá? E aí eu disponibilizo o link dessa aula hoje, que nós estamos tendo, eu vou gravar, terminar ela, e disponibilizo para vocês, amanhã mesmo eu coloco no portal lá para vocês. Já? Então tá bom. Boa noite, até a próxima.